Danilo Gentili questiona. Por que o Lula pode falar umas coisas e o Léo Lins não pode? Vamos ver isso? Eu vi recentemente, e assim, não quero passar fake news aqui, mas eu vi recentemente um vídeo que parecia ser recente, pela fisionomia do Lula parecia ser recente. Sim. Não sei aqui, eu tô colocando as ressalvas aqui, porque, né, não sei se pode ser que seja deepfake e tal, mas o que eu vi foi o Lula falando: cara, tá muito chato o mundo. Eu gostava do tempo que os caras faziam piada com o nordestino e eu ria. Assim, só pra deixar claro, o Lula é um vovô, tá? Agora não pode mais fazer piada de nada. Se eu não me engano, eu sei de onde é esse vídeo. Eu acho que é um vídeo de época de campanha, onde os caras sabem que qualquer votinho que você rouba faz a diferença. E no caso do Lula, fez, porque a eleição foi muito afinada. Cara, muito. Exatamente, galera, ó, trabalhei em campanha eleitoral. O candidato que eu trabalhei, ele era pró-bolsonarista. Por quê? O cara tem dinheiro e, normalmente, essa galera que tinha muita grana, votou muito no Bolsonaro. Mas quando ele ia para bairros mais pobres, ele sempre fazia isso. Em todo lugar que ele fazia palestrinha durante a campanha eleitoral. Ele chegava assim: galera, vamos fazer uma pesquisa aí, porque eu não acredito em pesquisa mais não. Ele vinha nesse papinho: não acredito mais em pesquisa não. Vamos fazer aqui a nossa pesquisa. Quem aí vota na Simone Tebet? Aí o pessoal levantava a mão. Quem aí vota não sei o quê? Mas o que ele queria saber mesmo era quem votava no Lula e no Bolsonaro. Porque isso teria impacto na vida dele. Por quê? Ele era um candidato a deputado e ele sabia que em determinado momento, principalmente no finalzinho da eleição, provavelmente o candidato a governador que ele estava alinhado ia se alinhar com um desses dois polos. Ou o polo do Bolsonaro ou o polo do Lula. E isso faz diferença eleitoral, né? Beleza. Então eu percebia que rolava muito isso. Quando a gente ia para bairros mais classe média, era Bolsonaro na cabeça, galera. Todo mundo, Bolsonaro. Quando a gente ia para palestras, né, reuniões, que tinha muito mais homens, Bolsonaro na cabeça. Agora, em bairros mais pobres e em bairros que tinha muita mulher, era Lula disparado. Aí o que ele fazia quando ganhava Bolsonaro? Ele dava um sorrisão e falava: é isso, é nóis. Quando o Lula vencia, ele fazia o meia-culpa, sabe? É isso aí. Cada um tem seu voto, piriri pororó. Sentindo o clima, literalmente. Então, mano, é bem isso aí mesmo, ó. Político, ele vai falar tudo que for preciso para que ele consiga roubar votos ali durante a campanha, mano. Na época de eleição, eles falam tudo, mas é engraçado que o Lula pode falar isso sem ser xenófobo. Assim, eu vi esse vídeo porque um cara que foi procurar mesmo ver qual era, encontrou e me mostrou. Não é exatamente um vídeo que foi amplamente divulgado também. Ah, gente, mas aí de novo, vocês estão fazendo alarde à toa. Porque o que teve de vídeo do Lula falando bobagem durante a campanha eleitoral e a galera da produção dizendo volta, e ele fazendo meia-culpa, teve um monte, como teve do Bolsonaro também. Isso é comum. Mas é que ele falou pra ver se ganha uns votinhos de quem... o Lula, primeiro que eu acho que o Lula é uma pessoa comum. Eu também acho. Eu duvido que ele se importa com piada. Eu duvido que ele se importe com essas Eu duvido questões. que ele esteja numa mesa tomando uma, alguém faça uma piada e fala: não, esse tema, por favor. Ele é o primeiro que dá risada. Cara, eu acho que todos nós somos pessoas comuns, só que todos nós aprendemos nos últimos 10 anos com as redes sociais que não é inteligente você, por exemplo, ficar fazendo certos comentários na internet, porra. Simples assim. Ó, pensa em cantor pop. Eu tava vendo... a gente tá vivendo esse momento em que o Lula ontem, saiu a notícia de que o Lula indicou lá o advogado lá, o Cristiano Zanin, que foi advogado dele, pra vaga no STF. Eu vi um tweet que foi o seguinte, assim: galera, eu não queria falar nada não, mas vocês já viram os likes que o Cristiano Zanin dá pelo Twitter? Então você tá vendo? As pessoas estão julgando alguém baseado nos likes do cara, mano. Então, assim, isso ensina pra gente que se você trabalha no meio político, se você tá na internet, você tem que ter cuidado com o que você faz com seus passos. É claro que no ambiente offline, entre aspas, porque lembra do caso do Boulos e da Atena, né? Gravaram um maluco depois de tomar umas taças e falando besteira. Você tá sempre sujeito a ser filmado e tal, mas pelo menos bota uma coisa na sua cabeça. Se você tá na internet e se isso é importante pra você, politicamente, profissionalmente, você não pode falar o que quiser, não. Até porque quem não lembra dele fazendo aquela piada de Pelotas, que tem viado lá em Pelotas? Qual que é a diferença? É que os militantes do Lula, que em maior parte são jornalistas, não vão dar o cartaz, né? Quando o Lula fala, pode. Não, cara. É porque tem muita coisa que tem a prova do tempo, tá? Tem piadinhas que antes eram normais, que hoje já não são mais. Você tem que acordar pra vida, irmão.
Os patrulhadores permitem que o Lula fale isso. Eles não permitem que o Léo Lins fale. Não permitem que eu fale. Eu já disse... Cara, eu tenho uma frase... Nada a ver, mano. Todo dia tem notícia no jornal de coisa que o Lula falou. Exatamente, falsa simetria total. Uma vez que eu disse numa entrevista com a Laxco, a Madeleine, e todo mundo hoje repete a frase, acho que nem sabe que é minha, mas durante uma entrevista dela eu falei, politicamente incorreto não é sobre o que não se pode falar, é sobre quem não pode falar. É disso. Mas isso sempre foi assim na vida, irmão. Sempre foi. Ou você... Meu Deus. Olha, ontem saiu uma notícia na internet, uma notícia não, né? Tem vídeo disso, de um policial dando um socão numa senhora de 80 anos. Um socão, tá? E aí, depois eu vi a repercussão de que a senhora foi autuada por agredir o policial. Isso sempre teve no mundo, amigão. Isso que se trata. O Lula pode, tá? O Lula pode. Como é que lida com isso, cara? O que a gente faz? Qual que é a luta que dá pra gente ter? Qual que é a É difícil, eu acho que deve ser muito difícil ser um branco milionário recebendo um não na cara, assim, né? Tipo, aqui você não pode. Deve ser muito difícil, né? Porque, desculpa, irmão, pra gente que é pobre e preto, é não, atrás de não. Pelo que a gente tá lutando no fim das contas? Olha, eu sempre achei que a luta era você continuar fazendo. E a luta é não deixar que a normalidade nos escape pela mão. Ah, amigo, então eu acho que nesse caso você tá sofrendo só de tédio. Qual é a normalidade? O mundo normal, o homem comum, sai na rua, porra, fala com taxista, caralho. Fala com cobrador de ônibus, fala com a faxineira, fala... Você imagina o Danilo falando com táxi? Faz quanto tempo você não pega um táxi, cara? Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. E disso eu posso falar de certo modo. Porque em alguma instância eu tenho alguma fama. Principalmente na minha cidade, tá? Porque eu fui um famosinho da internet na minha cidade. Quando você é um famosinho da internet... Muito mais as pessoas falam com você do que o contrário. Quando o Danilo fica falando aí que você tem que falar com o taxista, eu duvido. É muito mais as pessoas que falam com ele. E aí, dado o trabalho que ele tem, ele é obrigado a falar de volta. Mas eu duvido que ele tenha a iniciativa de eu vou falar com a faxineira ali na esquina. Eu vou falar com aquele mendigo ali. Não acho não, amigão. Fala com o garçom. Essas pessoas entendem que uma piada é uma piada. Nenhuma delas estão putas com piada. Danilo, muitas vezes elas estão putas, só que elas não podem falar nada porque quem tá fazendo a piada é o patrão. Elas vão ver o Costinha e vão rir do Costinha falando coisa. Vão ver o Lula na essência. Aliás, tanto o Lula quanto o Bolsonaro são os caras que... É os tiozão chucrão do boteco que dá risada de tudo. Mas aí uma coisa é tu rir no boteco, irmão. Outra coisa é tu ir para um ambiente em que as suas ações contam e você achar que é igual. Não é, cara. Eu vou dar mais um exemplo. Quantas vezes a gente não tá perto de um brother, um amigo, uma amiga que fala uma piada que você ri, mas você ri pensando assim, meu Deus, isso é errado demais. Só que você ri porque vocês estão ali no ambiente offline. Você não vai rir disso e comentar isso na internet. Por quê? Porque você sabe que vai dar ruim. Entendeu? Você acha que o Lula não dá risada de piada com minoria? Você acha que o Bolsonaro não dá risada de piada com cristão? Mas os caras precisam jogar pra torcida. Você acha que o Danilo Gentili faz piada de judeu e depois não volta atrás porque peida na farofa? Você acha? Fazendo pedido de desculpa porque tomou o enquadro lá do Saad, dono da Band. Entendeu? Então eu sempre achei que a grande luta é continue fazendo as piadas para manter a normalidade, não se renda à loucura. Mas eu acho que hoje, com uma lei dessa passada, existe uma outra etapa da luta, que é fazer essa lei regredir. Claro, pô. Porque senão você já está uma lei pressionando a normalidade. Cara, e não adianta querer... não, vamos fazer uma lei aqui, nós temos sim o direito de fazer piada racista. Pô, que estupidez é essa? Tem que fazer uma lei para alterar isso aqui, para garantir a liberdade artística, cara. A ideia é fundamental. A Constituição já garante. E basicamente é tirar essa lei. Básica para garantir. Eu sou contra tirar essa lei, porque implicaria tirar a lei do racismo. Não é isso. Tá. Tirar... Eu acho legal que os caras vão dando uma olhada, aí vem o advogado e fala, não, gente, calma. Esse artigo, cara. Tá, foi o que eu quis tirar dizer. esse artigo. E valeria a pena algo que reforçasse a liberdade artística. Por quê? As pessoas podem dizer o seguinte, esse cara aí é advogado de comediante. Não, se for falar, é por isso que ele está defendendo isso. Bom, o meu interesse é que eles todos sejam, interesse comercial, que eles todos sejam muito processados e me contratem. Então esse argumento já não cabe.
né? O que eu quero é um país em que o artista não seja preso ou processado por fazer o trabalho dele. E aí o problema é que a galera tem que entender, e é isso que é difícil. Aí eu meio que discordo, tá? Eu concordo com 50% do que ele disse. Eu acho que as pessoas, né, artisticamente falando, não deveriam ser presas de primeira por algo que elas fizeram. Eu acho que mais processadas, sim, porque faz parte da democracia, né? Assim que essa galera diz. Eu acho que ser processado, receber processo é, entre aspas, normal. Agora, se vão conseguir provar esse ponto num juizado é outra história. Agora, ser preso de primeira, aí eu também acho que é exagero em muitos casos. Em muitos, não em todos. Que artista é o Danilo, é o Léo Lins, é o Wagner Moura, é o Chico Buarque, é o Porta dos Fundos, é a turma lá, o curador do Quarmusia. Eu não vou poder escolher que tipo de manifestação artística eu proíbo. O que eu faço com manifestação artística é botar plaquinha na porta, menor de 18 não entra. É isso que eu faço. Só isso. Ou quem sabe um selo, né? Este show contém piadas com minorias, cristão... Não assista, se se umbandista. Se você se ofende, não entre. Eu vou pra mais um ponto aqui, galera. Porque, tipo assim, eu realmente não sei. O show do Léo Lins me parece que estava no YouTube, né? Lá no YouTube, ele tinha recomendação de ser mais 18? Que realmente eu não sei. Porque se não tinha, é um baita vacilo. Eu acho que essas discussões sobre liberdade de expressão, elas são muito mais profundas do que a gente gostaria, inclusive. Aí esses caras têm preguiça e eles não querem discutir. Mas que isso é profundo, é. É isso, se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.